Cantar Brasil, aqui cê vai me dar. Com o MC Mela, as dicas vão bombar. Escala o teu time e manda bem no cartola. Se liga no Tuf, vai me dar na hora. Tuf na cachola, Tuf na cachola, Tuf na cachola, Tuf na cachola, Tuf. Salve galera, vamos aí para a rodada 31. Hoje eu vou fazer a análise do jogo, apresentar para vocês os times três times do canal e também apresentar para vocês os top 5, tá? E fazer uma análise aí rápida sobre cada confronto aí para vocês. Então vamos começar com as nossas apresentações, né? Como foi o nosso desempenho na rodada passada, né? Nosso time de valorização foi o melhor, né? Ficamos aí em cima da média aí dos cartoleiros. Ficamos em cima da média dos cartoleiros e vamos para cima, que agora tem outra rodada. Então vamos aqui. Os jogos, o que eu vejo dos jogos. Santos e Fortaleza. Um resultado incerto, né? Pode dar qualquer coisa aí. Pode dar Santos, pode dar Fortaleza, pode dar empate. Mas eu vejo um jogo mais para empate com um pouquinho de favoritismo para o Santos, tá? Porque o Santos é o pior mandante do campeonato e o Fortaleza é o pior, terceiro pior visitante, né? É, o Santos está com o Souza suspenso, mas até aí volta o Escobar, não vai fazer muita diferença. O Santos vem de uma sequência melhor nos últimos jogos, né? E o Fortaleza vem oscilando entre vitórias e derrotas. Fora de casa venceu apenas um jogo contra o Juventude. E o Santos vem de duas vitórias e dois empates antes de perder para o Vitória em casa. Nos últimos 5 anos, o Santos venceu apenas um jogo contra o Fortaleza. Jogando em casa, perdeu dois e empatou um. Então, por isso eu vejo esse resultado, um resultado incerto, tá, com chances, tudo porque o Fortaleza também está brigando pelo sair do Z4 e o Santos brigando para não entrar no Z4. Aí vamos para Cruzeiro e Vitória. Vejo um jogo para a vitória do Cruzeiro com facilidade, né? O Cruzeiro terceiro melhor mandante, o sexto melhor do segundo turno, contra o Vitória, que é o quarto pior visitante, tem apenas uma vitória fora de casa. O Cruzeiro tem de 11 vitórias, dois empates, duas derrotas jogando em casa. Vejo o Cruzeiro super favorito aí. E além de que o Vitória vem também com desfalques, com Lucas Alves, Arcanjo e Ramon. O que mais prejudica aqui a chance de poder dar uma zebra num SG aqui é porque também vai vir sem Fabrício Bruno e Vilauba que estão suspensos. Mas a possibilidade de SG ainda é uma possibilidade boa aí para o Cruzeiro. Aí um outro jogo aqui que está invertido, né? É Mirassol versus Botafogo, e não Botafogo versus Mirassol. Mirassol vai jogar em casa, é o terceiro melhor time no segundo turno, o quinto melhor mandante e ainda não perdeu em casa. Vem de 4 vitórias consecutivas e vem com um desfalque importante que é o Reinaldo, né? Faz muita diferença aí, tá suspenso. O Botafogo é o quarto melhor visitante do campeonato. É um jogo bem pareio, né? É, Mas mesmo assim, o Botafogo vem de 3 derrotas, um empate e apenas uma vitória fora de casa. E tem suspenso só o Alan, então não vejo muita importância. Então eu acho que é um jogo com gols para ambos os lados, já que no primeiro turno foi um jogo de 3-3, né? O Botafogo saiu na frente e o Mirassol foi buscar um empate. Aí o melhor jogo da rodada, né? Que é Flamengo e Sport, tudo para o Flamengo e muito bem golear o Sport, fazer uma ótima apresentação. Vai depender muito de quem vem para o jogo. Se o Pedro vier, vai ficar muito bom. Se vier Pedro, Luiz Araújo, Arrascaeta, ou mesmo Pedro Carrascal e Arrascaeta, é goleada na certa, não pode ficar sem ninguém do ataque. Infelizmente, a gente não sabe quem vem do Flamengo, a não ser o Arrascaeta, e mesmo na parte defensiva, tá aquele negócio, você vai vir, a gente não sabe se vem Ayrton Lucas, se vem Alexandre, se vem Varela, se vem Royal. A gente sabe que pode vir Léo Ortiz e Léo Pereira, mas pode ser Danilo e qualquer um.
não dá para ter essa certeza, tá? Mas se focar um pouco no Flamengo nesse jogo, vale a pena. Quando chegar aí mais perto do final de semana, verifique, porque o Flamengo é o grande favorito da rodada aí, jogando em casa. Aí temos Corinthians e Grêmio, né? Corinthians, são dois times que estão aí pareio aí durante o campeonato inteiro. O Corinthians não tem sorte de vencer o Grêmio em casa. Se eu não me engano, são 7 empates. Isso, foram 7 empates em casa. Teve empate de 0-0, 4 empates de 0-0, empate de 4-4, empate de 2-2, empate de 1-1. E o Corinthians venceu o Grêmio nos últimos 3 anos, mas na casa do Grêmio. Então o Grêmio também tem dificuldades de vencer o Corinthians. Só que o Corinthians vai vir sem seus volantes. E Ranieri está suspenso, Bidon está suspenso, Martinez está suspenso, mas Martinez tem o Carrilho. O problema era na parte de Ranieri e Bidon, que a gente não sabe quem vem, provavelmente o Maicon e o Ryan, ou o Maicon ou o Charles. Isso afeta um pouco, tá, a parte defensiva do Corinthians com os volantes fora. Isso pode facilitar a vida do Grêmio, mas é um jogo que o Corinthians em casa sempre leva um pequeno favoritismo. É Bahia e Bragantino. Bahia dentro de casa muito forte, tá? Vem num desempenho na competição, está muito bem posicionado na tabela, além de ser o segundo melhor mandante do campeonato. O fator casa é muito forte para o Bahia. São 11 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota. A equipe Bragantino não tem uma temporada consistente. E vem com resultados muito oscilantes. O time vem de 3 derrotas nas últimas, e a última foi de 3-0, né? O Vasco em casa não vence há 9 jogos fora de casa. É o segundo pior do segundo turno nos últimos confrontos entre os dois times. Em junho de 2020, o Bahia venceu o Bragantino por 3-0 em Bragança. Eu vejo vitória assim do Bahia, e até com possibilidades desse G. O Bahia deve vir completinho aí, só vai estar faltando o Ademir, mas mesmo assim, peças muito interessantes. E o Bragantino está tendo muitas dificuldades de marcar gols, com isso fora de casa. E como o Bahia segurou 4 SGs consecutivos dentro de casa, eu acho que o Bahia é uma peça interessante aí para tiro curto aí. Aí temos Ceará e Fluminense. Outro jogo parei, o Fluminense fora de casa não vai bem, o Ceará em casa costuma dar trabalho aí, é um time enjoado aí, e vai dar trabalhinho aí o Fluminense. O Fluminense vem com muitos problemas ofensivos, né, com dificuldades de gols e mesmo defensivamente, o que também acontece com o Ceará, né? Os dois times estão oscilando muito aí no campeonato. Eu acho que é um jogo para a gente fugir, né, de jogadores disso. Não vejo assim que vou dar um favoritismo para o Ceará, vou dar favoritismo para o Fluminense. Eu acho que é muito incerto, tá? Qualquer coisa aí nesse sentido aí de favoritismo, por causa da fragilidade do Fluminense, apesar do Fluminense ter melhorado com o Zubeldia aí. Então, se tivesse que dar um favoritismo, seria mais para o Fluminense. Mesmo assim, é um jogo que eu vejo para empate. Um outro jogo perigoso, tá? É Internacional e Atlético. O Atlético fez um ótimo jogo aí contra o LDU, venceu bem, vai vir motivado. Fez um ótimo jogo. Se vier com a mesma formação, com a mesma vontade contra o Internacional, vai dar trabalho para o Internacional. Internacional brigando aí para sair da zona de rebaixamento, né? Vive uma situação bem complicada aí. Em casa, não tem conseguido boas sequências de vitórias. Apesar disso, o Atlético Mineiro também não vem bem fora e vem em casa. Vem de 5 derrotas consecutivas jogando fora de casa. Só que agora, com a classificação para a final, isso pode mudar, tá? Apesar que ainda vejo a vantagem do Inter, porque o Inter jogando como mandante é muito forte. E como o Internacional, o Atlético tem dificuldades de gols, coloquei aí uma porcentagem de 15% de SG,
mas se o Atlético fizer o futebol que fez contra a LDU, já não garanto isso aí. Bernard jogou muito bem, né? O próprio Dudu jogou bem, até o Hulk fez gol, né? Vitor Hugo veio jogando bem, o time jogou bem forte aí. Então, se fizer desse jeito aí contra o Internacional, é um jogo aí também para empates aí com gols provavelmente para os dois lados. Mas a vantagem ainda é do Inter. Aí é outro jogo fácil, é Palmeiras e Juventude, né? Apesar de o Palmeiras tá levando gols em quase todas as partidas, ainda coloca aí uma possibilidade de SG do Palmeiras, mas eu não forçaria na defesa do Palmeiras, e sim do meio de campo para frente. Eu acho que o Palmeiras é muito forte para vencer o Juventude e tem peças excelentes, Felipe Antes, Maurício, Vitor Roque, Flaco Lopes, até o Piquerez pode ser interessante aí. Veiga, se vier, pode ser interessante. Alan, se vier, muito interessante. Mas se tem várias peças aí, ofensivamente, pode forçar no Palmeiras também, que com certeza é mais de 2 ou 3 gols. O último jogo entre eles, se eu não me engano, foi 4-1 para o Palmeiras. E aí temos Vasco e São Paulo. São Paulo é outro time que está com dificuldades ofensivas, tá? E mesmo no meio de campo, na parte de meio de campo, está com muito problema de criação. E o Luciano fora, isso daí também prejudica um pouco a parte de um pouco não, prejudica mais ainda a parte ofensiva do São Paulo. E o Vasco, de uns tempos para cá, vem voando aí, né? Vem vindo muito bem no segundo turno. O Diniz começou a acertar o time. Se Rayan vier de volta, que eu acredito que deve estar de volta, bem forte aí. Nuno Moreira jogando bem. Até o Carlos Gomes tem feito bastantes assistências. Na parte defensiva, o Cuesta deu uma melhorada na zaga. Você tem o PH e o Piton jogando bem também. Coletivamente, até o Felipe Coutinho tem melhorado a parte do meio de campo aí, de criação do meio de campo. Então eu vejo sim vitória do Vasco e até possibilidade de SG pela dificuldade defensiva, ofensiva do São Paulo, né? O Vasco não vai ser aquele jogo de muito gol, é um gol ou dois, porque vai estar o Arboleda, Alan Franco, provavelmente Ferrarese, pode até voltar Toló, então a parte defensiva do São Paulo está bem, o problema é ofensivo. Agora já falamos dos jogos, vamos aí passar para vocês os top 5 goleiros que eu vejo por potencial para a rodada. Rossi, Ronald, Léo Jardim, Cássio, Miguel, Carlos Miguel. Aí eu vejo por potencial PH, Kaique, Bruno, Matheus Bidu, Varela, Luciano Juba aí por parte dos laterais. De zagueiros, eu vejo Carlos Cuesta, Gustavo Gomes, David Duarte, Léo Pereira e Léo Ortiz. Meio de campo, eu vejo Arrascaeta, Alan Patrick, Matheus Pereira, Maurício e Felipe Anderson. E atacantes, a gente tem aí Vitor Roque, Caio Jorge, Carboneiro, Yuri Alberto e William José. Claro que Flaco Lopes se encaixa muito bem também dentro desses top 5, tá? Aí você tem os técnicos, né? Por potencial, eu vejo Felipe Luiz, Abel Ferreira, Fernando Diniz, Léo Jardim e Rogério Ceni. Agora eu vou apresentar para vocês o time do canal. Vamos aqui, que esse aqui é um time de tiro curto. Time do canal. Meu time do canal tá com Yuri Alberto, Caio Jorge, Vitor Roque, Caio Jorge capitão, meio de campo com Matheus Pereira, Arrascaeta, Felipe Anderson, PH e Kaique Bruno de laterais, David Duarte Gomes, Rossi e Felipe Anderson. Meu reserva de luxo nesse time é o Carboneiro. Aí nós temos o time 2 do canal, que está com o Yuri Alberto, Caio Jorge, capitão, e Vitor Roque. Aqui Maurício, Matheus Pereira e Arrascaeta. PH e Kaique Bruno, Léo Pereira, Gomes, Rossi e Felipe Anderson. E o Carboneiro continua sendo o meu reserva. Aqui eu vou até fazer uma mudança, tá? Vou colocar aqui o Flaco Lopes como meu reserva de luxo. Vou salvar.
E aí vou importar o nosso time da live, que está com Yuri Alberto, Vitor Roque de capitão e Caio Jorge, Matheus, Alan Patrick e Arrascaeta, PH e Kaique, Gustavo e Léo Pereira, Ronald de goleiro e Luiz. E aqui também o Flaco Lopes, meu reserva de luxo. Vou passar agora um time de valorização para vocês. O nosso time de valorização está com Flaco Lopes, Caio Jorge, Vitor Roque, capitão, Alan Patrick, Arrascaeta e Garro, Piquerez, David Duarte, Léo Pereira, Luciano Juba, Rossi, Felipe Anderson e o William José, nosso reserva de luxo. É isso aí. Que vocês aproveitem bem o vídeo. Não esquece de deixar aquele like, né? Passar aí nos grupos aí de vocês aí para que o canal possa crescer, né? E dar aquela força aí, que falta muito pouco para atingir os 5.000 inscritos aí. Preciso da ajuda de vocês com like e comentários aí. Digam como foram na rodada passada. Até a próxima, se Deus quiser. O fim da cartola, Brasil, aqui cê vai me